Durante décadas, um dos segredos mais perturbadores do século XX se desenrolou silenciosamente sob os olhos do mundo. Pessoas comuns desapareceram sem deixar rastros em praias, portos e pequenas cidades costeiras. O que parecia ser apenas uma sequência de casos isolados logo se revelou parte de um padrão inquietante, um mistério que apontava para um único e improvável culpado: o governo da Coreia do Norte. Desde os anos 70, relatos começaram a surgir sobre homens e mulheres, principalmente japoneses, sul-coreanos e até europeus, que foram sequestrados por agentes norte-coreanos. A princípio, ninguém acreditava. Era inconcebível imaginar que um Estado sequestrasse estrangeiros em território alheio, e ainda mais por motivos que soavam absurdos. Mas com o passar dos anos, a quantidade de desaparecimentos semelhantes começou a formar uma teia de coincidências impossível de ignorar. O caso mais emblemático veio à tona quando o governo do Japão iniciou uma investigação sobre desaparecimentos misteriosos de seus cidadãos nas décadas de 70 e 80. Entre as vítimas estavam jovens estudantes, casais e até mesmo adolescentes. Alguns desapareceram durante passeios à praia, outros simplesmente sumiram a caminho de casa. Nenhum pedido de resgate, nenhuma pista, apenas o silêncio. Décadas depois, informações começaram a emergir de desertores da Coreia do Norte, pessoas que haviam conseguido escapar do regime e que traziam histórias chocantes. Segundo seus testemunhos, estrangeiros foram levados à força para o território norte-coreano, onde viviam sob vigilância constante e eram usados em projetos secretos do governo. A explicação, embora parecesse saída de um filme de espionagem, era assustadoramente real. O regime norte-coreano, isolado do mundo e obcecado por segurança, teria criado um programa de sequestro de estrangeiros com o objetivo de usá-los como professores de idioma, modelos culturais e até treinadores para espiões. Os japoneses, por exemplo, eram obrigados a ensinar língua e costumes do Japão para agentes norte-coreanos, que depois seriam enviados disfarçados como cidadãos japoneses em missões de espionagem. Os sequestrados eram forçados a viver com novas identidades, sem contato com o exterior, e constantemente vigiados. Um dos casos mais conhecidos é o de Megumi Yokota, uma garota japonesa de apenas 13 anos que desapareceu em 1977 enquanto voltava da escola. Por anos, acreditou-se que ela havia sido vítima de um crime comum, até que, décadas mais tarde, o próprio governo da Coreia do Norte admitiu seu sequestro. Megumi havia sido levada para ajudar no treinamento de agentes e, segundo informações oficiais, teria morrido no país, embora as circunstâncias de sua morte nunca tenham sido comprovadas. O caso comoveu o Japão e colocou o mundo em alerta sobre algo que muitos consideravam apenas uma teoria da conspiração. Mas os sequestros não pararam por aí. Estima-se que mais de 800 pessoas tenham desaparecido em circunstâncias semelhantes, principalmente nas costas do Japão e da Coreia do Sul. Algumas fontes afirmam que também houve vítimas europeias, como cidadãos da França, Holanda e Itália. Em 2002, em uma reviravolta sem precedentes, o então líder norte-coreano Kim Jong-il admitiu oficialmente que agentes do país haviam sequestrado 13 japoneses. Ele alegou que isso ocorreu por motivos de segurança nacional e afirmou que o programa havia sido encerrado. O governo japonês recebeu 5 sobreviventes de volta, mas até hoje, as explicações fornecidas para o destino dos outros continuam contraditórias e incompletas. As pessoas libertadas relataram uma vida de isolamento e controle. Viviam em casas monitoradas, ensinando o idioma e cultura japonesa a jovens norte-coreanos, que mais tarde se tornariam espiões. Alguns foram forçados a se casar, outros tiveram filhos que nunca puderam deixar o país. Todos descrevem a mesma sensação, a de viver em um mundo parado no tempo, onde a única constante era o medo. Um deles contou que acreditava nunca mais ver o mar novamente, pois era proibido até mesmo se aproximar das fronteiras. As revelações desses casos levantaram uma série de perguntas perturbadoras.
Por que um governo precisaria recorrer a algo tão extremo quanto sequestrar estrangeiros? Por que mantê-los vivos, escondidos, por décadas? E quantas pessoas mais poderiam estar presas sem que o mundo jamais viesse a saber? Diversos analistas acreditam que os sequestros serviam não apenas para treinar espiões, mas também para estudar culturas estrangeiras e reforçar a propaganda interna, criando narrativas de vitória sobre inimigos externos. Outros afirmam que havia um componente psicológico mais profundo, ligado ao desejo do regime de controlar absolutamente tudo o que entrava ou saía do país, inclusive o conhecimento sobre o mundo exterior. Com o passar dos anos, as histórias de sequestros foram sendo substituídas por novos segredos do regime. Mas ainda hoje, no Japão e na Coreia do Sul, há famílias que esperam notícias de parentes desaparecidos há mais de 40 anos. Algumas receberam urnas com supostos restos mortais enviados pela Coreia do Norte, mas análises independentes provaram que o DNA não correspondia. Em muitos casos, o governo norte-coreano simplesmente declarou as vítimas mortas, sem apresentar provas. Para as famílias, a dúvida é o pior castigo. Enquanto isso, organizações internacionais continuam pressionando por respostas. A ONU já classificou os sequestros como violações graves de direitos humanos e pediu repetidas vezes acesso ao país para investigações independentes. Mas o regime norte-coreano, conhecido por seu isolamento e pela rigidez de seu controle interno, continua negando a maioria das acusações. O assunto tornou-se um tabu diplomático. Poucos países se arriscam a confrontar abertamente o governo norte-coreano, temendo repercussões políticas ou militares. Assim, o mistério permanece envolto em silêncio. Nos últimos anos, desertores que escaparam do país trouxeram novas histórias. Alguns afirmam ter conhecido estrangeiros vivendo sob falsas identidades, integrados à sociedade norte-coreana, mas sempre sob vigilância. Outros dizem que certas vítimas se tornaram leais ao regime, seja por medo, seja por adaptação forçada. Há ainda relatos de filhos nascidos dessas uniões, que cresceram acreditando ser norte-coreanos, sem saber que metade de sua origem vinha de outro país. Esses relatos, difíceis de confirmar, alimentam a sensação de que apenas uma pequena parte da verdade veio à tona. O regime norte-coreano controla rigidamente as informações que saem de seu território, e qualquer tentativa de investigação é vista como ato hostil. Assim, o mistério dos sequestrados permanece como uma ferida aberta na história moderna, um lembrete do quanto ainda desconhecemos sobre o que acontece por trás das fronteiras mais fechadas do planeta. O caso também levantou reflexões profundas sobre o valor da liberdade e da identidade. Imagine viver décadas em um país onde não se pode falar o próprio idioma em público, onde cada palavra é observada e onde sua existência depende de obedecer a um governo que o sequestrou. Para muitos dos sobreviventes, o trauma nunca passou. Alguns, mesmo após retornarem a seus países, relataram sentir medo constante e dificuldade de se readaptar à vida normal. O tema dos sequestros da Coreia do Norte também inspirou filmes, livros e documentários. Em todos eles, há um ponto comum: o mistério do desaparecimento e o poder do silêncio. Porque o que torna essas histórias tão perturbadoras não é apenas o ato em si, mas o modo como foram ocultadas por tanto tempo. Décadas se passaram até que as primeiras confissões viessem à tona, e ainda assim, há muito mais perguntas do que respostas. Muitos especialistas acreditam que existem outras vítimas cujos nomes jamais serão conhecidos. Pessoas que desapareceram sem testemunhas, registradas apenas como casos não resolvidos. Em alguns lugares, há até rumores de que estrangeiros sequestrados foram usados em experimentos científicos e projetos secretos, embora essas teorias careçam de provas concretas. Ainda assim, o simples fato de que algo semelhante possa ter acontecido em larga escala já é suficiente para causar inquietação. A Coreia do Norte continua sendo um dos países mais isolados do planeta, governado por uma dinastia que transformou o controle absoluto em uma forma de sobrevivência política. O episódio dos sequestros internacionais mostra até que ponto um regime fechado pode ir para sustentar sua ideologia e proteger seus interesses. Ao mesmo tempo, revela a fragilidade das fronteiras humanas.
porque em meio a tensões globais e segredos de Estado, vidas individuais são facilmente apagadas do mapa. Hoje, quando se fala sobre desaparecimentos internacionais, o caso dos sequestrados da Coreia do Norte permanece como um lembrete sombrio de que o passado ainda ecoa no presente. Cada nova descoberta, cada testemunho de desertores, reacende o medo e a esperança. Medo de que ainda existam prisioneiros esquecidos em vilas isoladas do interior norte-coreano. E esperança de que algum dia a verdade completa venha à tona. O que mais impressiona nessas histórias é o contraste entre a simplicidade das vítimas e a complexidade do sistema que as aprisionou. Eram pessoas comuns, jovens, pais, mães, filhos. Em um instante, suas vidas foram interrompidas por um propósito que nunca compreenderam totalmente. O silêncio do mar, as praias vazias, os anos sem respostas. Tudo isso compõe um retrato doloroso daquilo que acontece quando o poder político ignora a humanidade. O mistério dos sequestrados da Coreia do Norte é mais do que uma tragédia política. É um símbolo do quanto o mundo ainda pode esconder. É uma lembrança de que nem todos os segredos pertencem ao passado, e de que mesmo em plena era da informação, há lugares onde a verdade continua trancada atrás de muros invisíveis. Talvez um dia o silêncio seja quebrado, e as histórias daqueles que desapareceram encontrem finalmente um desfecho. Até lá, o eco de seus nomes perdidos continua ressoando entre as ondas do mar, lembrando o mundo de que, às vezes, o maior mistério não está no desconhecido, mas naquilo que escolhemos não ver.